Acho que você que estava comigo, não é? Não. Estava lá. Você estava lá. Mas eu vou Se pedir quiser, eu posso- especificamente assim, o papel do Blumlein e do Lula nessa negociação, do José Dirceu, se houve, Já disse eu não. não? Então o senhor detalha para mim isso. Não, essa negociação foi. E nós tínhamos feito a contratação da Petrobras 10 mil, né, Uhum. com a Mitsui, Quando Mitsui. e na qual o operador, o lobista, foi o Júlio Camargo. Uhum. Né? E houve pagamento normal da propina e tudo isso. E que a Samsung foi a fornecedora. A Samsung, a Mitsui, por isso que eu falei que foi o embrião da Sete Brasil. Uhum. Nós formamos uma joint venture no exterior, né, em Londres, na Holanda, aliás, Mitco, né, que a Petrobras tinha 50% e a Mitsui 50%. E essa empresa comprou a sonda da Samsung e alugou para a Petrobras. Né? Esse mesmo negócio, esse modelo, foi repetido com a Chain, Uhum. em que a Petrobras tinha 50%, a Chain 50%, e contratou-se a construção de uma sonda também com a Samsung, porque a Samsung ofereceu um slot, né, Um slot. uma vaga no estaleiro. E aí nós configuramos essa negociação com a Chain, né? Também o Júlio Camargo foi quem trouxe o negócio. E a Chain já vinha interessada nisso, foi acertado com a Chain, que era a empresa que tinha uma participação grande na Petrobras. A questão ou seja, a Chain substituiu a Mitsui nessa nova associação. A novidade que surgiu foi que, na questão da Petrobras 10 mil, a operadora contratada foi uma operadora tradicional, das maiores do mundo, que é a Transocean, junto com a Pride, são as duas maiores operadoras de sondas de alta profundidade e de baixa profundidade também. A Pride, inclusive, é a maior operadora de sondas terrestres. Aqui na América Latina, a Pride é líder absoluta. Mas em navios, a Transocean tem mais, mas as duas são cachorro grande. E nós contratamos a Transocean, que não houve, inclusive, não houve pagamento de propina. Depois eu soube até que gente da minha área recebeu propina sem eu saber. Mas isso faz parte da biodiversidade, né? Mas foi assim, eu fiquei sabendo recentemente que o pessoal da Transocean tinha pago sem eu saber de nada. Você está rindo, mas é a realidade. Desculpa. Não, mas é um princípio muito, muito importante, a biodiversidade. Bom, nesse caso, indo ao ponto da Chain, a Chain se mostrou interessada, porque a Chain já operava uma sonda aqui em Campos, na Bacia de Campos. Não de águas profundas, mas tinha operação bem sucedida, nada de extraordinário, mas queria entrar, viram o potencial que era essa questão, naquilo que nós conversamos anteriormente. O mercado era extremamente crescente, né? E a Chain viu um potencial de negócio muito. A Odebrecht também andou se interessando por isso, mas não chegou a concretizar, porque isso demanda um pessoal altamente especializado, que na época é pessoal internacional, que é contratado a peso de ouro, né? E a Chain manifestou esse interesse de ser operadora. Aí me trouxeram essa informação e coincidentemente, nesse período, foi depois da eleição de 2006, né, de 2007, o ministro Silas vivia me pressionando para eu ajudá-lo a resolver uma dívida de campanha do PMDB que eles precisavam pagar. Né? E eu, muito pressionado, e as pressões são intensas. Então, o ministro liga, você não pode deixar de atendê-lo. Né? Aí eu fui falar com o Gabriele, eu pedi ajuda. Né? Olha, eu estou sendo... Não, para PMDB. Ali é. Ministro Silva procurou colaborador para resolver a dívida de campanha do PMDB. Na ordem, eu me lembro que era da ordem de 10 a 15 milhões de reais. Né? Não me lembro exatamente, mas era nessa hora, 10, 12, uma coisa assim. Aí eu falei, porra, ministro, tá difícil, eu não tenho, né, como, mas, quer dizer, aí não sei precisar o que aconteceu primeiro, se foi a proposta da Chain, mas eu sei que nesse momento as coisas se confundiram, e eu fui falar com o Gabriele. Falei, para pedir ajuda. Gabriele, eu estou sendo
insistentemente pressionado pelo Silas para resolver o problema do PMDB. E ele riu, perguntou, mas que problema? Não, eu falei, campanha que estão querendo. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta, vamos fazer uma troca. Você resolve o problema do PT, que eu resolvo o problema do PMDB. O Gabriel já negou isso, disse que essa conversa nunca existiu, mas a conversa foi nesses tempos. Eu falei, bom, mas e que problema do PT é esse? Que eu não sabia dessa vida. Aí ele falou, não, Você resolve o problema do PMDB, que eu resolvo o problema... Não, ao contrário. Resolve o problema do PT e que eu resolvo do Silas, do PMDB. Aí eu perguntei que problema é esse. Eu desconhecia. Não, o PT tem uma dívida de 50 milhões decorrente da campanha que foi avalizada junto com o Chaim, pelo Bunlai. Tá, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O senhor fala em 50 milhões, eu acho que o Fernando Soares fala em 50 milhões, o próprio Salim Chaim fala nessa quantia. Mas ali, contabilmente, eram 12 milhões. Não, 12 milhões é o empréstimo. Ali, não, peraí. O empréstimo que o Bunlai fez para contribuição é diferente. Ele não foi... Essa dívida era realmente de 50 milhões. Era 50 milhões, mas com o Banco Chaim. O Bunlai não tinha. Nesse caso, ele era avalista. Ele não botou o dinheiro dele. É diferente. Uma coisa é ser avalista. Ele botou o nome dele e as propriedades. Essa dívida de 50 milhões de reais do PT era com quem? Com o Banco Chaim. Com o Banco Chaim. Por isso que... Isso foi dito pelo Gabriel. Foi dito pelo Gabriel. Aí quando ele falou do Banco Chaim, me veio a imagem de que o banco era... Bom, tudo é Chaim, né? Eu falei, bom, vou ver. Dá uns dias que eu te dou a resposta. E aí foi que eu chamei. Eu sabia que o Chaim tinha se interessado. Eles, embora fossem gerentes diferentes, o diretor, mas eu chamei o Fernando Chaim, que tinha estado, que teve os velhos, os dois Chaim, os irmãos, tiveram, eu esqueci, e o Salim. O Salim, tiveram comigo, na época que a gente fechamos o acordo para a constituição da empresa. Né? Mas surgiu esse fato novo, que foi a possibilidade deles operarem a sonda. Porque a proposta inicial era só fazer a joint lá fora. Não, não era a proposta, o que estava concretizado já. Né? O que eles manifestaram interesse que, além de fazer parte fazer a joint venture, seriam também, eles queriam ser operadores. O que o pessoal não olhava assim com tanta simpatia, não tinha um nome. Mas aí surgiu essa possibilidade ou essa necessidade. Da época que foi feita a joint venture. Logo depois aqui. Conheci a Milton Salim da época que foi constituída a joint venture. Né? Claro. Bom, aí surge essa possibilidade e o que eu fiz? Eu falei, bom, tem que resolver, né? É uma encomenda, evidentemente, que o Gabriel não estava brincando. Eu chamei o Fernando Chaim, que é filho não sei se é do Milton ou do Salim, que era bem mais novo, era 29, não tinha nem tempo. Eu falei, olha, eu sei que você é muito arrogante, né? Mas isso já está fechado o acordo. Eu falei, não está fechado não. Eu estou chamando você aqui para te colocar uma possibilidade que é condição sine qua non para vocês serem operadores da nova sonda aí, Eu falei, e aí ele ficou surpreso, falei, não, existe uma dívida de vocês, ou melhor dizendo, o PT tem um partido tem uma dívida com vocês de 50 milhões. Para a gente fechar, poder avançar com esse negócio, vocês têm que liquidar essa dívida. Aí ele ficou assim, mas isso não depende de mim. Eu falei, o problema é seu. Eu vou te dar uns 2 dias para você me dizer. E falei com o Gabriel. Gabriel, passei essa proposta para o pessoal da Chaim e eles ficaram de me responder. Se vocês concordam, se eles concordarem, se você estiver de acordo, a gente apresenta a justificativa e tal, e contrata a Chaim, faz o processo de contratação da Chaim. Tá legal. Aí uns 2 ou 3, acho que foi bastante rápido.
o Chaim, o Gabriel me liga no telefone direto, que a gente tinha telefone direto. Nem me chamou na sala. Falou, Nestor, pode tocar o negócio lá. Da operação. E aí eu dei seguimento, chamei o pessoal, vamos chamar. O pessoal não gostou muito, mas é aquela história, né? A ordem é para ser cumprida, né? Eu falei, não, vamos lá, contratar. E aí se negociou, o pessoal negociou com a Chaim, isso leva meses, né? E se contratou a Chaim para ser operador. E eles liquidaram a dívida. Quer dizer, isso dito pelo Sandro Tordinho, que foi presidente do Banco Chaim, falou, olha, o que você fez, isso meses depois, foi isso é um trunfo muito grande, me lembro dessa expressão dele, você tem que saber usar isso, não sei o que, mas eu nunca, entendeu? Era um negócio que eu tinha conseguido fazer, e só, quer dizer, só veio isso foi no início de 2007, final de 2006, eu só fui substituído em 2008, quer dizer, 2008. Já tinha sido contratado a Sony. O Bunlai chegou a... Não, não, o que o Bunlai ficou agradecido foi porque eu livrei o empréstimo. O empréstimo não, o aval aval dele. O aval dele. Tanto que ele, quando ele se interessou pessoalmente e se esforçou para ver se conseguia reverter a minha substituição, ele conhecia o Michel Temer, marcou a reunião com o Michel Temer, fez alguns contatos, mas também em função desse agradecimento, desse reconhecimento. Né? Mas na época da negociação para a operação da Sonda Vitória, ele chegou a entrar em contato com o senhor, não teve contato nenhum? E qual foi o papel do presidente Lula nessa operação? Eu não sei qual foi, se ele conversou com o Gabriel. Quer dizer, ele ficou sabendo, evidentemente que ele ficou sabendo. Tá. Mas isso falado por quem? Falado por quem o quê? Alguém comentou sobre isso? Não, quem me deu essa informação que o que eu tinha feito tinha muita relevância foi o Sandro Tordinho. E ela tinha sido presidente, tinha saído do Banco Chaim, mas uma vez foi lá me visitar e falou, pô, o que você fez tem um valor muito grande. E o Gabrielli? Não. Ele chegou a comentar a pedido de quem que ele queria essa operação? Não, ele só me disse que ele tinha um problema para resolver, que aí foi aquela troca que ele propôs. Você resolve o PMDB que eu resolvo. Ao contrário, você resolve o PT que eu resolvo o PMDB. Mas não disse que fulano mandou falar isso, foi iniciativa dele. Contatos políticos na diretoria internacional, além dos do PMDB, quem eram os contatos do PT? O Delcídio, basicamente. O Delcídio, eu tinha outros contatos, mas não... Quer dizer, eu conhecia, eu visitei o João Paulo, que foi presidente do Quinalha, também tive uma reunião com o Quinalha. Mas essa reunião com o Quinalha estava o Gedel. Mas nada que tenha representado na prática. Na época o Delcídio era o quê? Delcídio era senador. Ele era senador, mas ele era líder, alguma coisa assim? Não. Ele foi 2000 Não, o Delcídio foi senador de 2000, até agora, né? De 2002, quando se elegeu, sim, até 2010. Nesse meio tempo ele foi candidato ao governo em 2006. Perdeu a eleição para o Mato Grosso do Sul. Em 2010 ele se reelegeu senador e perdeu a eleição para o governo agora em 2014. De 2006 a 2010 ele integrava o governo de alguma maneira, né? Não, ele foi o encarregado, foi presidente da CPI. Mas ele nunca foi líder, ele só veio ser líder do governo com a Dilma, agora no final. Na época da CPI, o senhor disse que ele estava meio escanteado, né? Não, ele depois da CPI, ele foi a grande ideia. Que eu queria perguntar, por que o próprio Delcídio não pediu para resolver o governo do PT? Ele chegou a comentar com o senhor alguma coisa assim, não? Não, porque nessa época ele já tinha... Lembra que 2006 é o ano que o PMDB assume por conta do desgaste do Delcídio. O Delcídio nunca foi, é aquela história, igual a Dilma. O Delcídio nunca foi, sempre foi um estranho no ninho.
O Delcídio não é petista, não é de fundação. Sim. Isso no PT tem muita importância, é o petista histórico. Não é? Então o Delcídio sempre foi visto com muita ressalva dentro do partido. Então esse tipo de compromisso, isso era coisa de tesoureiro, não era coisa de um senador eleito pelo PT. Né? Bom, com o Fernando Baiano, Fernando Soares, né? Sim. Que tipo de tratativas o senhor teve com o Fernando Soares a respeito dessa sonda ainda, voltando para a sonda? Não, nas duas sondas, o Fernando foi quem recebeu no nosso lado a propina acertada com a Samsung. Com a Samsung. Mas isso no caso da Petrobras 10 mil e Vitória 10 mil. Vitória 10 mil. Isso. Tá. E ele chegou a falar alguma coisa sobre esse pagamento desse débito, porque não houve cobrança de propina para Chain. A propina... Não, Chain não sei, não, eu não sei dizer... Esse acerto, quem é que fez esse acerto para que a Chain não pagasse propina para ganhar a operação? Isso eu. Tá. No momento que eu cheguei, falei, não, o acerto é o cancelamento da dívida com o PT. Cancelamento da dívida. O Fernando Baiano teve alguma não, participação nesse nisso? negociação não. Universidade, a Petrobras patrocina uma universidade que acho que era um prédio, agora é... Patrocina? Tem uma universidade. Não, isso é o que... Como é que é isso? Não, isso é a Universidade de Petrobras. Isso é o nosso centro de ensino. Tá. Isso é uma arrogância da Petrobras, o pessoal da Petrobras é muito arrogante. Tá. Né? E a gente batizou de Universidade de Petrobras. Mas são os nossos cursos de formação. Todo engenheiro, todo geólogo que entra na Petrobras, ele faz um curso de especialização. Eu fiz esse curso. Só que na época que eu fiz, ninguém chamava de Universidade de Petrobras. Depois, com a ampliação e com a especialização do pessoal, na época não havia uma dedicação exclusiva do pessoal, era uma divisão de ensino, uma coisa assim. Esse troço ganhou uma dimensão muito grande e foi batizado de Universidade Petrobras. Mas não é patrocínio, isso é o pessoal nosso. E onde é que funciona isso? Isso funciona no Rio, num prédio ali junto à prefeitura. Um prédio que é todo ele utilizado para ministrar os cursos de formação, cursos de especialização, cursos de extensão, porque a quantidade de cursos que a Petrobras propicia aos empregados e principalmente aos recém-admitidos. Né? E era da BR esse prédio antes? Estava alugado? Não, esse prédio foi alugado, foi negociado na época do Rodolfo Landim para ser a nova sede da BR. Mas a Graça, quando entrou, achou que o custo era muito elevado. E foi lá na diretoria, e falou, eu não tenho como assumir, a BR não tem para pagar o aluguel desse prédio. É um prédio muito moderno, cheio de espaços vazios. E aí nós, a diretoria da Petrobras aceitou ficar com o prédio, quer dizer, a BR não ocupou o prédio e aí foi ocupado pelo pessoal de ensino. E de quem era o prédio? Você sabe de quem era o prédio? Como de quem era? Quem era o proprietário? Não, isso foi construído por uma empresa chamada Confidere, que arrendou para a Petrobras por 20 anos. Como foi esse novo prédio da Petrobras também. E teve alguma coisa irregular nessa locação pela BR, depois pela Petrobras? Teve, que eu saiba, com as informações que foram passadas, que houve pagamento de propina da diretoria da época, quando foi feita a construção do prédio, ou seja, a escolha do prédio. E quem é que estava na época? Na época era o Rodolfo Landim e os diretores da época, o Nelsinho, o Nelson Gucci, o Belotti, mas isso tudo é especulação. Eu não tenho. Você não sabe. Não tenho informação. E depois, quando foi assumido o prédio pela Petrobras, teve também... Não, aí eu não sei. Mas você estava na diretoria Eu estava na diretoria da Petrobras na época. Na época, né? Mas isso foi discutido em termos de... Foi apresentado pela Graça. A Graça chegou e apresentou. Na época ela era presidente da BR e foi lá, fez uma apresentação para a diretoria da Petrobras que ela não tinha condições de manter, que seria muito oneroso para a BR
E aí a Petrobras, nós resolvemos na diretoria, bom, então alguém sugeriu que poderia ser utilizado pelo pessoal da área de ensino. Tá. No caso da sonda Vitória 10.000, e aí eu queria voltar de novo para a questão das reuniões da diretoria executiva, eu reparei que a coisa chegou assim rápido, né? Chegou de um dia para o outro. Não chega de um dia para o outro. Isso não foi como é que é pauta? Não. É? Não há, no caso das contratações de equipamentos, não existe pauta axilar nesse caso. Mas houve assim... Não, levou meses sendo negociado. Isso aí porque envolve uma série de áreas da Petrobras. Tá. E no caso de Passadina? Mesma coisa, Passadina levou um ano sendo negociado. Teve 3 apresentações na diretoria e para o conselho sobre Passadina. Tá, mas a Passadina aí houve um pagamento assim, explícito de propina ali. Quem dos diretores houve esse pagamento? Houve 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Sim. E aí, quem sabia da diretoria executiva desse pagamento? Não, quem recebeu desses 15 milhões foi o Paulo e eu. Tá. Eu e o Paulo. O senhor e o Paulo, mas quem sabia dessa negociação e que se a negociação estava... Quem sabia do volume envolvido de propina, eu não sei dizer. Eu sei que, como foi dito anteriormente, era sabido. Mas não os detalhes. Não, que eu saiba, ninguém veio me cobrar nada. Nem nada. Parte dessa propina foi direcionada, esses 15 milhões, só para constar, foi direcionada para quem? Isso faz parte do meu anexo. Uhum. Foi direcionada para gerentes da minha área, foi direcionada para o Fernando Baiano, então só recebeu uma parte, Paulo Roberto, o Delcídio e o próprio pessoal da Astra, né, que era o vendedor. Tá. E para os outros diretores, alguma coisa? Só o Paulo Roberto. Só o Paulo Roberto. Tá bem. Porque do mesmo jeito, quer dizer, do mesmo jeito que ele sabe, eu também sabia das contratações de obras de refinaria que havia pagar, mas eu nunca fui lá exercer meu direito de biodiversidade. De biodiversidade, de cobrar sua parte. Muito bem. Último ponto para abordagem, a questão do seu acordo de colaboração. Tentativa de obstrução do acordo de colaboração, embora ele faça parte de um outro processo que está ocorrendo lá em Brasília. Dentro do contexto, eu gostaria de ter o seu depoimento sobre isso. Vai não. Tá? Então o senhor poderia nos contar o envolvimento do Delcídio, o envolvimento dos demais personagens? Bom, aí já é quer dizer, tem um envolvimento, é uma história comprida em termos durou um ano e tanto, né, desde que eu fui preso, né, no início de 2015, que meu advogado se mostrou desde o primeiro momento, né, o Edson, totalmente, não só ele, né, porque na realidade todos os grandes advogados foram filosoficamente contrários ao acordo de delação. Só objetivando, em relação aos personagens principais que foram denunciados, o Edson foi seu advogado? Já era meu advogado. Era seu advogado. Já estava, eu estava atuando inclusive na defesa do TCU, né, por causa de Passadina, eu já conhecia, já. E quando começou, quer dizer, ele continuou sendo meu advogado, tentou diversas vezes o habeas corpus e tal, e sempre insistindo que eu não deveria fazer a delação. E ele entrou, como o Delcídio sempre tem amizade, eu falei para o meu filho para procurar o Delcídio para ver se... E outros, né? Mas na época o Delcídio estava com uma expressão grande, era a líder do governo e tal. E o Delcídio, não, vamos resolver. Chegou a oferecer dinheiro, meu filho pegou, que ele fala umas parcelas. Essas parcelas nunca foram entregues para meu filho, não sei a primeira, que foi entregue pessoalmente pelo Delcídio, e meu filho repassou o Edson por 50 mil reais. Depois disso, aí eu contratei a Alessi e o Beno, né, o escritório, porque eu estava vendo que é questão de dias, tudo é questão de dias, né? Um ano são 360 dias, eu fiquei preso 1 ano e 5 meses aqui, né? E o Moro condenou uma vez, e aí eu procurei, houve contato com os procuradores, né, com os seus colegas aí. No primeiro momento, os procuradores aqui do Paraná não quiseram aceitar, que até hoje não entendi direito porquê, e depois houve um interesse
muito grande dos procuradores através do Miller, né? E aí evoluiu, quer dizer, a gente assinou um acordo de confidencialidade, mas as informações ditas pelos procuradores é que as informações que eu estava trazendo já eram de conhecimento. Porque já foi dito pelo Duque, já foi dito pelo Youssef, já foi dito pelo Paulo Roberto, pelo Júlio Porquinho, pelo Júlio Camargo, que a gente chama de Porquinho, o não sei o que, o Barusco. E aí, se houver uma prova, e ao mesmo tempo o Edson insistindo, não pode entregar o Delcídio, porque o meu filho apresentou o Delcídio ao Edson, né? E o Edson ficou muito entusiasmado com essa proximidade de governo, já especulando acordos e sempre trazendo essa informação, que eu não devia envolver o Delcídio nas relações e tal, porque eles iam conseguir me soltar. Só que o negócio não acontecia, né? Até que o Bernardo, meu filho, né, se combinou, orientado aqui pelo povo do Beno e tal, olha, o pessoal não tem, então temos que gravar essas conversas para poder servir de prova, né? Aí lá foi meu filho, uma atitude de coragem, de frieza muito grande, está até aí agora, está passando ele e minha neta, né, estão lá em casa. Esse é o custo da aventura. E foi lá e se armou de vários gravadores, e relógio gravador, celular gravador, porque eu falei pro Edson, precisa falar com Deus, vai lá, eu preciso de uma solução, senão eu vou ficar, né? É o caso do Duque. Aí o Edson marcou essa reunião com o Delcídio, foi com meu filho, e meu filho gravou, né? Aí, essa gravação ganhou notoriedade, porque o Delcídio passa, quer dizer, que começa, e aí entra num terreno absurdo, eu fugi para o Paraguai, e meu filho mantendo o assunto, né? A frieza do meu filho ficar 1h30 na reunião, sabendo que estava gravando e mantendo o assunto, não, pode fugir de navio, pode fugir de barco, veleiro, não sei o quê. A ideia básica era que o senhor não fechasse esse acordo de colaboração. Ou seja, que eu não fechasse, daí a ideia deles, que o Delcídio coloca, que tinha conversado, isso eu não estou sabendo, sim, que tinha conversado com o ministro do STJ, teria conversado com o Teor, que aí eu seria, mas isso era a primeira etapa, quer dizer, seria conseguido o habeas corpus, mas para evitar, porque aí habeas corpus, como eu já tinha sido condenado, poderia ser revertido. E para evitar que eu fosse, compelido a fazer a delação, então surgiu a alternativa de me tirarem do país. Tá. Né? Mas isso tudo, quer dizer, eu nunca cogitei em sair do país. Tá. Agora, esclarecendo, quer dizer, tudo isso foi fruto da gravação do Bernardo, que isso nunca me foi dito. Né? Nunca me foi oferecido dinheiro para ficar quieto, diretamente. Isso foi oferecido nessa reunião. Na realidade, o dinheiro que foi oferecido para o advogado, porque ele ia receber 4 milhões, né, de reais, e a minha família receberia uma mesada de 50 mil reais. Qual era o interesse do Delcídio que o senhor não celebrasse o acordo de colaboração? Para colocar o nome dele no acordo, né? Havia essa... Não, isso é o que consta, claro. Que consta. Não, isso não só consta, como ao longo desse processo, o Edson várias vezes falou que eu não deveria citar o Delcídio. E qual era o interesse do ex-presidente Lula que o senhor não celebrasse esse acordo de colaboração? Nunca foi mencionado nada do Lula nem com o Bernardo. Nem com o Bernardo. E qual é o interesse do Bunlai e não foi celebrado esse acordo de colaboração? Não, o interesse do Bunlai eu não sei, provavelmente por conta dessa questão também, inclusive eu tive preso com o Bunlai nunca colocou nenhuma... Estive compartilhando a cela lá com o Bunlai. Aqui, né? Nunca houve uma manifestação explícita, mesmo porque já tinha, quando eu compartilhei a cela, eu já tinha feito o acordo. Né? Já foi depois do acordo assinado e homologado pelo Teori, né? O interesse que surgiu nessa gravação, aí, que para mim também foi novidade, foi a questão do André,
que estava preocupado em ser envolvido por conta da informação sobre o BTG. Né? Que aí houve um vazamento que teria chegado no André, que eu teria mencionar, nos anexos estava mencionado o BTG. Daí ele ter assumido, de acordo com o Delcídio, que ele pagaria, teria os custos, inclusive o avião seria o Falcon do André para me levar para a Espanha, essas coisas. E houve pagamento por parte de um dos filhos do Moonlight para o seu filho, Bernardo? Não. O que houve foi... O Bernardo não recebeu esse dinheiro. Sim, mas foi oferecido pelo menos? Não, houve o pagamento para o meu advogado. O seu advogado? O meu advogado recebeu 200 mil reais, uma coisa assim, porque eram parcelas de 50 mil reais. De quem? Do filho do Maurício. Maurício? Isso que eu soube, mas não direta, nunca me foi dito. O Moonlight nunca me falou nada, nem o meu advogado me falou nada, nem meu filho nunca recebeu. Meu filho recebeu os 50 mil que entregues pelo Delcídio, que ele entregou pro que o Delcídio depois fala na gravação que ele gastou, aí entregou 250 mil. Ele deve ter entregue, imagino que ele não, o Moonlight deve ter entregue, mas isso ficou com o meu advogado. E o senhor soube desse fato por quem? Que fato? Do pagamento de 200 mil. Não, isso foi dito na gravação. Na gravação. Eu não sabia disso. Meu filho não recebeu esse dinheiro. Sim, isso foi dito na gravação, então. Não, foi dito na gravação e foi dito depois na delação do Delcídio. Agora já não sei se é tanta informação. É tanta informação. Que a gente colaboração. Estava naquele processo lá da Isso. Mais algum fato relevante que o senhor se recorde sobre o foco aqui do depoimento? Não, em termos de envolvimento do presidente Lula, não. Algum outro ministro ligado, ex-ministro ligado diretamente a ele, que não tenha sido citado? Um outro personagem? José Dirceu? Não, o José Dirceu, eu tive alguns contatos com ele, mas nunca houve eu recebi algumas pessoas indicadas pelo José Dirceu, mas nunca houve assim solicitação direta do José Dirceu quanto a uma contribuição. Então vamos encerrar esse termo.